Bom dia, amados. Tudo bem? Queria falar um pouco sobre o avivamento. Um assunto que está sendo muito repercutido na internet por alguns movimentos que estão acontecendo. E eu acho que a gente não pode generalizar em relação a movimentos avivalistas ou avivamento. Também é muito cedo para se falar sobre avivamento. Mas dá para a gente olhar para as Escrituras e ver os avivamentos das Escrituras e os avivamentos da história da igreja para poder realmente definir se realmente isso que está acontecendo, né, nos Estados Unidos pode se chamar de um movimento de avivamento. Então, assim, nós temos textos, temos a própria Escritura Sagrada que nos dá os pontos de transformação, que nos explica esse movimento de Deus, certo? E tem um camarada que ele é interessante, né? Que ele trouxe esse movimento, que na verdade, como diz Dr. Martin Lloyd Jones, ele é o mestre no quesito avivamento, que ele viveu isso no grande despertamento, no século XVIII, a partir do século XVII, século XVIII, nos Estados Unidos, né? Então, você vai ver Jonathan Edwards em 1703, que nasceu em 1703, que foi um dos grandes líderes do avivamento do século XVIII, que tem sido chamado pelos norte-americanos do grande despertamento. Então, ele traz um estudo sério acerca desse assunto, que terá de levar em conta o que ele fez e escreveu. É interessante que Jessie Pin Lewis também ela fala dessa mesma época, de um grande despertamento que teve. Ela viveu no período do segundo grande despertamento, que foi com George Finley, que traz um outro contexto, porque Jonathan Edwards, ele traz o avivamento no quesito, na essência do avivamento, que o avivamento ele é produzido pelo próprio Deus, e Deus está em evidência. É a soberania de Deus que está em evidência. Então, o avivamento ele evidencia Deus, não o homem. O homem, quando ele participa, ele é envolvido pelo avivamento que Deus produz no meio do homem, que traz esse despertamento. Ele apresenta para o homem a sua miséria, o seu pecado. Então, por isso que nesse movimento de avivamento há um despertamento de confissão de pecado. Há um derramamento do homem, há um prostrar-se do homem diante de Deus, evidenciando a grandeza, a soberania e o grande amor de Deus revelado a nós por intermédio do seu Filho Cristo Jesus. Também há uma produção pelo Espírito Santo de Deus, porque o avivamento ele é uma ação do Espírito de Deus no meio do seu povo, da sua igreja. E há um despertamento. Todo avivamento ele produz missão, ele produz uma paixão por Deus ao ponto das pessoas cumprirem a missão, de voltar ao projeto original. Então, como se diz muitos pensadores que avivamento é voltar ao primeiro amor, não tem como você viver o primeiro amor desvinculado do projeto missionário, porque todos os cristãos são missionários e todos nós, chamados por Cristo, fomos comissionados e vocacionados para cumprir o propósito. E quando vem esse despertamento e essa paixão reacendida em nós, e quando nós enxergamos a nossa miserabilidade e nós reconhecemos a graça de Deus sobre nós, e há uma grande comoção no nosso coração, de gratidão pelo amor de Deus derramado em nós por Cristo Jesus, nós gastamos, entregamos, derramamos a nossa vida na obra do Senhor. E nós queremos cumprir aquilo que nós fomos chamados para fazer. Então o resultado disso é missão, como foi os moravianos. Ali foi o avivamento, que foi um momento de reconciliação, de pedido de perdão pelas brigas teológicas que tinha, mas que resultou nos vários envios para alcançar outros e povos e tudo mais, até mesmo pessoas dando a vida
se tornando escravos para evangelizar, para alcançar escravos. Mas o avivamento, ele também não é cruzada evangelística, não é movimentos evangelísticos. O avivamento é o mover de Deus, né, preparando o seu povo para aquilo que Deus está fazendo, está prestes a fazer. Então, o avivamento, ele não vem em pessoas aparentemente já preparadas, separadas, purificadas. O avivamento, ele acontece no âmbito da igreja, mas o avivamento é derramado sobre os moribundos, os pecadores, aqueles que precisavam ser julgados e condenados. Somos nós, todos nós, mesmo aqueles que estão sentados no banco de igreja, mas como aqueles que estão em vários lugares perdidos no mundo, como em Almolonga. Em Almolonga, uma cidade totalmente pervertida, houve-se um grande avivamento naquela cidade. E é uma cidade onde não se produzia nada, passou-se a se produzir. Onde tinha muitos bares, e os bares foram fechando. As pessoas que estavam viciadas, né, escravizadas no álcool, elas foram se libertando da sua escravidão. Os casamentos foram se transformando, as pessoas foram se transformando, né? A cidade se transformou. Isso resultou uma comunidade transformada, uma cidade transformada pelo poder de Deus. Isso é avivamento. Isso é fases do avivamento. E é interessante que avivamento, amado, ele não começa sem oração. Todo avivamento ele começa com oração. Então, um país que não ora, que não tem a prática da oração, dificilmente ele vai ver um avivamento. Ele vai viver um avivamento, dificilmente. Porque o avivamento ele começa com oração. É resposta de oração, é um derramar de Deus, é uma chuva que cai sobre um povo, às vezes com grande intensidade ou com pouca intensidade. Então, eu queria deixar para você uma dica para você ler sobre tratados sobre afeições religiosas. Esse é um livro de Jonathan Edwards, que é o que resultou a série de sermão que ele pregou em 1 Pedro 1:8, em 1742 a 1743, e que em 1746 foi lançado essa obra, onde ele argumentou que o cristianismo verdadeiro não se evidencia pela quantidade ou intensidade das emoções religiosas, mas por um coração transformado que ama a Deus e que busca o seu prazer. Só que é interessante que no meio dos movimentos, do avivamento, até dos movimentos avivalistas, nós percebemos que também há as aberrações que acontecem, porque o diabo também trabalha nisso. Como Jesse P. Mills trouxe que nos movimentos, no avivamento do país de Gales, houve também uma ação demoníaca no meio, onde as pessoas estavam perdendo a sensibilidade para perceber a ação do Espírito, porque no meio daquilo o diabo estava trabalhando para trazer à tona toda a carnalidade, o emocionalismo que não tem nada a ver com avivamento. Então nós precisamos olhar para as Escrituras e perceber os grandes avivamentos que houve na história das Escrituras, no Velho Testamento. Nós temos vários relatos. Nós ficamos muito presos em Atos 2, mas antes de Atos 2 teve muito derramar e muita ação de Deus no meio do povo. E também no avivamento, ou experiência religiosa genuína, o critério principal é esse: se quem está no centro das atenções é Deus ou o ser humano. Para que Deus esteja no centro, é necessário, em primeiro lugar, que haja nos corações um profundo senso de capacidade, de dependência de Deus e de convicção da nossa pecaminosidade. Além disso, é preciso que haja a consciência de que toda genuína experiência religiosa é fruto da atuação do Espírito Santo de Deus, que transforma e santifica os pecadores, capacitando-os a amar e honrar a Deus em suas vidas. Amém? Portanto, todas
as teorias de salvação que dão ênfase às obras humanas ou à capacidade humana só desmerecem a grandeza do amor de Deus revelado a nós em Cristo Jesus e tornando real em nossos corações somente pela iluminação do Espírito Santo de Deus. Então, deixo aqui a minha fala para vocês. Olhem para as Escrituras. Todo movimento ele é bem-vindo. Amém? A gente não pode desmerecer toda a ação do Espírito Santo de Deus. O que está acontecendo nos Estados Unidos é algo extraordinário. Nós vemos jovens no movimento de oração. Então, sim, nós realmente precisamos entrar nesse movimento de oração. Que isso sirva para despertar o nosso coração para movimentos de oração no nosso meio. Mas também é muito precoce dizer que é um avivamento, porque a gente precisa ver o que isso vai resultar. Porque o avivamento ele não se desprende daquilo que é para dentro, porque o avivamento ele resulta do dentro para fora. Então, a partir dali, o que isso vai se dar? O que trouxe de benefício para uma comunidade? Você lembra do avivamento da Rua Azusa? Até os dias de hoje, as pessoas elas vivem, elas usufruem desse movimento que houve lá na Rua Azusa. Houve um grande despertamento. Então, nós oramos para que haja um avivamento no Brasil, que haja um grande despertamento. Então, eu creio que o avivamento no Brasil vai se dar quando a igreja voltar para o Evangelho. E quando nós olharmos para Cristo Jesus e para o verdadeiro Evangelho genuíno e deixarmos de olhar para nós e para o Deus que é o nosso umbigo, entender que Deus é Deus da palavra e a palavra é suficiente para nós, que nós não precisamos de mais nada. A única coisa que nós precisamos é do verdadeiro e simples e genuíno Evangelho de Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos e um grande abraço.